O próximo painel é sobre espionagem e os ataques avançados. O Thiago já continua aqui com a gente também, que ele vai moderar esse próximo, né, e no outro volta o Benaton. E aí eu queria até convidar, né, o Fernando Santos para vir aqui junto com a gente, compor aí. O André Carreto, da Symantec. O Joaquim Spiara, da Trustwave. E eu vou participar também desse painel, então já vou ficar por aqui mesmo. Bom, eu não vou me apresentar de novo, naturalmente, acho que ninguém merece, mas vou passar aqui para todo mundo se apresentar. Boa tarde, sou Fernando Santos, atualmente estou diretor regional da Hardware para a América Latina e Caribe. Bem-vindos. Bom, se apresentaram? Bom, eu sou o Felipe Balestra, eu sou um dos organizadores do H2HC, desse evento aqui também, e trabalho atualmente na Cypher como diretor de pesquisa e desenvolvimento e de inteligência lá da Cypher. Eu sou André Carrareto, estrategista em segurança na Symantec, também porta-voz para assunto de segurança. Olá, meu nome é Joaquim Espinharo, eu sou consultor de segurança da Trustwave. Bom, eu acho que esse tema ele tem algumas peculiaridades. A gente falou de privacidade mais cedo, e a ideia de ataques avançados e espionagem, eu acho que é um tema que está muito em voga hoje em dia, né? Quando eu pensei sobre esse painel, eu tracei alguns paralelos, e o que eu achei que seria o mais interessante para começar, principalmente porque acho que muita gente que está aqui presente também já está na área há muito tempo, a respeito de ataques avançados, né? Algo em torno de 15 anos atrás, era muito comum se encontrar falhas em cima da aplicação, né, de buffer overflow, e aí você tinha milhares de tipos de overflow diferentes. A preocupação maior era se a aplicação estava publicada ou não estava publicada na internet, mal se usava firewall. Depois a gente foi vendo uma migração para os ataques muito voltados para o funcionamento, né, da aplicação com formato web. Então, SQL Injection, Cross-Site Scripting, e a gente viveu muito essa fase recentemente. E, na minha opinião, a gente está tendo uma migração, de novo, para um ataque que tem sido muito chamado de ataque direcionado, né, o Targeted Attack, onde você foca o indivíduo e não mais só a tecnologia, né? Você não foca mais só a tecnologia, é só um meio para você chegar onde você quer, né? Então, dentro desse cenário, eu queria lançar aqui a visão de vocês sobre o que seria realmente um ataque avançado, né? O que a gente poderia entender como sendo um ataque avançado? Ok. Eu complementaria a tua visão, concordo com ela, que você tem o ataque direcionado, mas eu também incluiria nessa ideia de ataque avançado uma visão mais integrada, porque hoje, segundo estatísticas, quando a gente analisa as camadas de ataque, então eu vou fazer um ataque volumétrico, ao mesmo tempo vou colocar dentro dele um ataque de low slow, ao mesmo tempo que eu vou fazer SQL injection, ou seja, os alvos dentro da infraestrutura estão sendo diversos. Então, dentro de um mesmo ataque, você tem componentes que vão atacar em relação ao volume, o componente que vai atacar o teu firewall para fazer um stateful overflow, ao mesmo tempo você tem ataque de SQL injection, tudo dentro de uma mesma bola. Então, essas estatísticas falam que, pelo menos, de 90% dos ataques, eles têm mais que um objetivo dentro da tua infraestrutura. Então, seria um ataque composto de vários ataques, né, que a gente chama de vetores, né? Então, são ataques que buscam vários vetores dentro de uma mesma tentativa. Então, eu olharia o ataque, né, avançado não só pelo objetivo de você definir um target e fazer tudo o que for necessário, mas eu vejo que esse ataque mais persistente, ele é tentativa e erro, né? Você lança um ataque, você depois lança outro, e enquanto que você vê que existem os outros tipos de ataque que buscam diferentes vetores, que não são tão objetivos.
né? Mas eu quero atacar, mas então eu jogo tudo dentro da mesma bola de neve para derrubar o cara. Então eu veria os dois lados. Essa é a minha visão. O que seria um ataque avançado? É um ataque muito objetivo, né? Ou um ataque já composto de vários elementos que não precisa ser tão objetivo, que você pode espalhar em grande escala, mas que também vai causar o mesmo efeito. Ok? Bom, eu tenho uma visão um pouquinho diferente. Eu concordo com os pontos que você falou, mas eu acho que esse ataque direcionado, mais avançado, o que a gente tem visto é cada vez mais o lado que está atacando se preparando muito mais para poder ser o tiro mais certeiro possível. Essa de tentativa e erro é muito perigoso para o atacante, porque ele pode se expor. Então, acho que tem um trabalho de investigação muito mais longo do que se fazia antigamente, para poder realmente tentar não errar o alvo quando der o primeiro tiro. E daí ele conseguir entrar e não ter o seu arsenal tecnológico exposto, né? Quando a gente fala de alguns grupos, eles, obviamente, têm suas pesquisas de vulnerabilidade, descobrem zero days, obviamente não divulgam, e vão utilizando. Conforme aquele zero day ele vai no mercado, vamos supor, a Adobe descobre o próprio zero day, alguém informa para a Adobe, por exemplo, ele descarta aquele, passa a usar um outro. Então, ele não expor demais as suas ferramentas é uma tática importante para que ele consiga ter efetividade. Então, acho que esse estudo é muito mais amplo, muito mais profundo, para que ele não erre e já consiga entrar, de repente, no primeiro tiro. Só para esclarecer, quando eu falei ataque direcionado, eu não quis dizer que o ataque direcionado era um ataque avançado, eu só fui traçando um paralelo entre os tipos diferentes que eu tenho visto nesses últimos anos. Não, só para, na verdade, responder a sua pergunta, na verdade, não mudou muita coisa do que era antigamente. As classes de vulnerabilidade, elas continuam. Stack Overflow, Buffer Overflow. Agora, elas só migraram do server para o client-side. Ou seja, antes você tinha um Buffer Overflow num bind, hoje você tem os After Free no Internet Explorer. Ou seja, só mudou o lado que você vai atacar. E com relação a ataques avançados, é interessante a gente definir aqui que tipo de ataque avançado a gente está falando. Se é um ataque avançado corporativo, que a gente vai fazer um pentest, ou se é um ataque avançado patrocinado por um Estado, se é algum ataque avançado patrocinado pelo cybercrime, que visa lucro nesse final. Então, é interessante a gente saber definir isso aqui, porque aí a gente vai ter limitação de escrúpulos, de ética e de coisas que a gente pode fazer. Até porque um ataque avançado ele se caracteriza de diversas formas, de acordo com o objetivo. Balestra. O IPS está alertando. Né? Não, mas, na minha opinião, nessa questão de ataque avançado, você até comentou agora, eu não acho que os ataques estão avançados, né? Até como o Joaquim colocou, né? Assim, a gente tem que ver, na verdade, assim, de quem a gente está falando que está atacando. Né? A gente viu alguns vazamentos de informações de governo que mostrava alguns tipos de ataques avançados, mas se a gente dá uma olhada nesses comprometimentos que tem acontecido hoje, de vazamento de informação, pelo menos os ataques que a gente fica conhecendo, e cai naquele problema do primeiro debate também, que nem todo mundo, na verdade, publica, ou às vezes até sabe que está sendo atacado, né? Assim, eu não acredito que esses ataques são avançados. A gente vê, por exemplo, um ataque considerado avançado, que de fato teve uma série de técnicas diferentes, uso de Zero Day, mas, por exemplo, a questão da Stuxnet. Se a gente for olhar, o principal problema que permitia o cara trocar, né, os parâmetros lá para mudar a vibração das caldeiras, na verdade era uma senha padrão no banco de dados no SQL, então, assim, no SQL Server. Então, como é que aconteceu isso daí? O desenvolvedor da solução colocou uma senha chumbada no código, que a solução precisava disso daí, a solução da Siemens precisava dessa senha para funcionar. Foi um cara, né, que teve uma ideia brilhante de trocar a senha padrão que vinha, porque ele falou assim, puxa, tipo, não vou deixar minha senha padrão. Ele foi lá, resolveu trocar, parou de funcionar o sistema dele, ele chegou no fórum americano e no fórum, né, russo, e pegou e falou assim, puxa, eu troquei a senha e agora parou de funcionar. Né? Aí foi o pessoal da Siemens responder, falou assim, não, você não podia ter trocado essa senha, né? Ele falou assim, agora você tem que reinstalar. Ele falou assim, puxa, mas não dá para eu voltar a senha então original? E aí o cara pegou e colocou a senha no fórum, nos dois fóruns, no americano e no russo.
Só que os pessoal da CIMES já falou assim, puta, essa senha já não podia ser publicada. Daí eles excluíram do fórum americano, mas no russo ficou. Então, assim, o pessoal pegou a senha do russo. Tem uma palestra até que eu dei na Security Brasil agora, que eu até tinha screenshot lá ainda na época que ainda tinha essa senha no fórum lá. Então, assim, na verdade, o que permitiu que um dos ataques avançados, na verdade, a gente está falando de uma senha padrão, que o pessoal deixou uma senha chumbada no código, que na verdade não é uma boa prática, né? Na verdade é uma má prática aí que todo mundo sabe que não se deve ter uma senha, né, já chumbada no código. Então, assim, isso daí, no meu ponto de vista, os ataques hoje, a gente tem, na verdade, visto alguns ataques avançados. O Bad Bills é um exemplo de um malware que é avançado, que se comunica, né, por som, e na verdade isso daí dá para você ter uma série de ideias, né? Então imagine só, né, uma aplicação por som que você tem no seu aplicativo aqui no celular, você tem instalado no seu celular um aplicativo que, quando você estiver assistindo uma TV, né, uma Globo da vida, pode simplesmente mandar alguma informação via uma frequência que você não consegue escutar, mas seu aplicativo entende, seu celular entende, e você começa a executar coisas no celular, ou no iPad, ou no computador das pessoas. Isso é possível, na verdade. Assim, a tecnologia que o pessoal desenvolveu usando uma frequência que seja 19.000 Hz, que a gente não escuta, mas, né, um aparelho como um iPhone, por exemplo, tem capacidade de entender essa frequência, né, seria possível fazer isso daí. A gente já está entrando no ataque avançado, mas não é o que a gente vê, na verdade, no mundo de hoje. A gente vê comprometimento com SQL Injection, a gente vê comprometimento, né, com uma exploração, como o Joaquim falou, né, assim, explorando client-side, né, que antigamente a gente tinha muita falha server-side. Até essa falha agora que surgiu no Bash ainda fez um remember ainda de 10 anos atrás, né? Era difícil ter umas falhas que se explorava tanto serviço, né? Mas a parte de client-side é hoje muito explorada porque o usuário, na verdade, é o elo mais fraco, né? Mas os ataques em si não são tão avançados, né? A gente está explorando buffer overflow, que na verdade a gente explorava há 10, 12, 15 anos atrás. Talvez com algumas proteções de memória, com DEP, SLR, mas na verdade a ideia do ataque, né, acabou continuando a mesma. A gente ainda acabou não vendo assim, ataques tão avançados. Até por isso que surgiu uma certa estranheza, né, quando o pessoal publicou esses NSA toolkits da vida, né, assim, algumas ideias que eles tinham, mas, na verdade, esses tipos de ferramentas também era até esperado, né, assim, aquilo lá, que já comentou. A gente achava que tinha, mas ninguém falava, né? Daí veio alguém e falou que existe esse tipo de coisa. Será, então, que a gente, ao invés de chamar o ataque em si, né, a técnica utilizada de técnica avançada, será que seria a sofisticação? Né? Será que a forma com que você está buscando o objetivo, e aí até acho interessante a parte que você colocou com relação ao background que é preciso, a pesquisa de fundo que é precisa ser feita para você direcionar um ataque, né? Ou seja, as técnicas de espionagem talvez continuem sendo as mesmas que se usavam antigamente, mas agora com objetivos específicos, né? Com objetivos mais direcionados. Então, eu acho que é nesse caminho. E, na verdade, também cai na questão do penúltimo debate também, que fala, né, onde que, assim, quem que está avaliando, na verdade, essas informações que estão saindo de avançado. Eu vi, por exemplo, agora, 6 meses atrás, o pessoal publicar que era um rootkit que foi descoberto que era avançado, mas, na verdade, era um rootkit de Linux que não fazia root de nada de kernel, ele só trocava o SSH e o pessoal falou que era um negócio avançado. Então, assim, esse negócio, assim, a gente via, né, a ferramenta do Nelson Burilho, por exemplo, pegava há muito tempo atrás o CHK Rootkit, assim, não tinha nada de avançados, mas a gente vê que na mídia, né, sai como um ataque avançado um negócio que a gente conhece, na verdade, o pessoal que lidava com segurança já há muito tempo atrás já sabe que não era um negócio avançado. Então, assim, acho que também existe um problema entre estar diferenciando o que é um ataque avançado, né, por parte da mídia também, que faz muito barulho. Quantas vezes a gente já não viu um ataque de negação de serviço ser publicado como uma invasão, né? A gente viu os sites Itaú sendo invadido, Bradesco, mas, na verdade, o pessoal estava fazendo negação de serviço, né, mas aí falava que sites de bancos foram invadidos, né? Assim, existe também uma série, uma distorção da mídia, né? Eu acho que a mídia ela tem a dificuldade aí, não quero defender a mídia, mas de levar a mensagem no idioma que a população geral consegue ouvir, né? Então, eles também têm um trabalho um pouco complexo de fazer essa tradução, muitas vezes a tradução sai um pouquinho errada. Lá na semana que mesmo a gente
tem uma iniciativa que foi chamada Hackers do Bem, mas o nome por Hackers do Bem, nome meio sim, simples, né? Mas é para que a mídia tenha essa possibilidade mais simples de transmitir. Mas nessa questão do ataque, eu volto a reforçar a questão desse estudo mais avançado. Isso é o que a gente vê bastante acontecer e cada vez mais assim, é importante o papo do primeiro painel de como você manter as informações protegidas porque seja mais difícil fazer essa investigação de informações seja feita e isso ser usado contra você mesmo nesse tipo de ataque. Só vou voltar um pouco na questão do Stuxnet, que é interessante, assim, eu acho que o porquê foi considerado chamado ataque sofisticado, avançado, é porque ele envolve uma cadeia de informações muito mais ampla do que simplesmente saber a senha que estava lá dentro do código compilado. Tinha galera que sabia qual era a marca da centrífuga que rodava, tinha o pessoal que sabia quem era a melhor pessoa para levar aquilo para dentro da usina. Então, existe toda uma sofisticação, todo um avanço tecnológico. Aí a gente entra no segundo tópico, que é o da espionagem convencional, para saber que tipo de ataque eu vou fazer. Até porque, muitas das vezes, eu só tenho uma oportunidade para conseguir fazer isso. Então, eu não vou fazer de uma forma como um spray, vou fazer um hip spray e tentar. Não, pode ser que a centrífuga seja uma das Siemens, como eles falam. Mas não, eles já tinham esse trabalho de esse levantamento de informação. Obviamente, tinha alguém, sei lá, não sei quem foi que fez, tinha alguém do país responsável por fazer já dentro do Irã, para vazar isso, teve que fazer aquilo, chegar lá. E quanto mais compartimentada for essa informação, vai ser mais difícil de saber de onde veio. Por isso que se chama ataques avançados. Ou seja, a equipe que desenvolveu o exploit, o Zero Day, que achou o Zero Day, provavelmente não sabia para que aquele Zero Day ia ser usado. A equipe que desenvolveu o mecanismo de propagação não sabia onde aquilo ia ser usado. Existe essa mentalização. Isso que facilita porque um ataque complexo, sofisticado, avançado, ele se define por quê? A capacidade de se esconder dentro do sistema, a capacidade de você extrair informação de dentro daquele sistema e também de enviar comandos para aquele sistema. Como eu falei, é bom a gente diferenciar que tipo de ataque avançado a gente está fazendo. Se for um ataque de Estado, ele obviamente é focado em recolher informações, recolher inteligência. Se for um ataque, um pentest que a gente faz, client-side, que é o mais avançado possível, é simplesmente para medir o seu controle, os seus controles, seus mecanismos de segurança. E se for um patrocinado pelo cybercrime, obviamente é financeiro. Ele vai tentar invadir um banco para conseguir os cartões de crédito. E aí por aí vai. Então, eu acho que essa definição de ataque avançado se caracteriza por todo o ecossistema que envolve aquele ataque. Ou seja, não vai ser mais uma coisa... como é que eu vou falar? Aleatória, vai ser obviamente uma coisa bem dirigida, mas existe todo um trabalho por trás de levantamento de informação para saber onde você vai atirar. É importante comentar, o Stuxnet, na verdade, a gente pode categorizar ele como uma cyber weapon. Ele não foi só um ataque avançado, até porque ele escolheu onde ele ia agir. Ou seja, quando a gente olha um relatório de infecções de máquinas que foram vistas com o Stuxnet, infectou vários países do mundo. Mas o motivo era um lugar só. Motivação, né? Exato. Então assim, ele sabia exatamente quando infectasse a máquina que roda o software da Siemens. Aqui o software da Siemens controla um monte de coisa. Opa. Quer usar esse aqui? Motivação e financiamento, eu vejo. Voltou. Então, assim, ele sabia aquele ambiente que ele queria usar, que ele queria atacar. Então, se ele infectasse uma máquina que rodasse aquele software da Siemens, mas que as definições de controle não eram exatamente as especificadas para aquela usina do Irã, quantidade de centrífuga, modelo, etc, etc, etc. Ou seja, coisa que a espionagem tradicional trouxe para quem desenvolveu o malware, ele não ia agir. Ele só agiu quando ele encontrou. Na verdade, ele não só encontrou, ele foi implantado naquele ambiente, porque tinha um air gap, e daí ele passou realmente eu estou onde eu tenho que estar. Ele passou, então, a monitorar o ambiente para guardar a telemetria, e quando fosse fazer o ataque, repassar a telemetria para a panela de controle.
Então, realmente, nesse caso, ameaça avançada e cyber weapon. Estaria relacionado à motivação e financiamento? Sim. Quando a gente fala de ataques avançados, é budget. Motivação e financiamento. Porque Não o cara tem- pode ter a motivação, mas não ter a grana. E é o que a gente viu no Stuxnet, certo? Então. A quantidade de gente, a quantidade de zero days, etc. Então, é isso que eu estou falando. E existiu, assim, hoje, dentro da comunidade de inteligência americana, não ligada ao governo, mas sim aquelas de fórum, muitas pessoas mais especializadas do que eu falam que o Stuxnet foi um grande fracasso, que depois foi transformado pelo todo gerenciamento de crise do governo americano em um sucesso, porque a ideia era aquilo ali nunca vazar. Isso. Então eles consideram isso como um fracasso. E um dos pontos, uma das falhas apontadas foi essa falha na limitação do escopo a atingir, porque o Stuxnet só ficou conhecido depois que ele saiu do que eles chamam do teatro de operações, que era aquela usina. A partir daquele momento que ele se espalhou pelo mundo, foi muito fácil as empresas antivírus identificar com seus sensores e por aí vai. Identificaram, mas não fizeram nada. Eu queria trazer isso mais para o mercado. Como é que as empresas veem isso, né, e como elas podem fazer em termos de integração, de contramedida, etc. Eu ia exatamente fazer essa pergunta. Como em um cenário tão complexo como esse, né, talvez não de técnicas avançadas de ataque, mas a combinação desse arsenal todo, como tomar medidas de proteção, né? Como é que a gente pode estar se protegendo melhor desse tipo de ameaça? Trazendo para o nosso mundo, hoje o que a gente faz na empresa que a gente trabalha por definição, a gente não costuma e não é nem recomendável utilizar Zero Days para você fazer um pentest mais avançado. Obviamente, se é Zero Day, é Zero Day. Então, não tem para onde correr. Hoje, o que é que a gente faz? Hoje, a gente sabe que as empresas têm softwares de defesa, hardware de defesa, tem todo um arsenal de defesa que, sim, vai dificultar o nosso trabalho. Mas a gente sabe que essas defesas elas também têm falha. E uma das falhas mais importantes quando a gente fala de ataques avançados para ambiente corporativo são os ataques de client-side, que são basicamente focados em phishing, que não tem, como é que eu vou falar, não tem defesa para o clique do usuário. Não importa se... É muito mais fácil para a gente que é técnico fazer uma técnica que vai bypassar um antivírus, uma técnica que vai bypassar o IPS, um IDS, um firewall, mas nada disso vai acontecer se a pessoa clicar onde não deve clicar. Obviamente, a gente tem falhas que basta só abrir um e-mail dentro de um cliente X que vai explorar, mas eu acho que nesse caso, trazendo para o nosso lado, a gente tem que trabalhar processo, educação daquela pessoa em saber que não deve fazer aquilo, porque vai passar antivírus, vai passar qualquer outro mecanismo de software e hardware, é muito mais fácil do que você vai passar a inteligência humana. Então, eu acho que é por aí que a gente tem que ir. Quer acrescentar? Quero. Acho que um ponto importante que todo mundo aqui da área de segurança já está ciente disso, ou seja, a questão da invasão é inevitável. Vai acontecer mais cedo ou mais tarde, já aconteceu, você não sabe. Então, acho que o ponto da proteção é importante, tem que existir cada vez mais camadas, aquele monte de coisa. Mas acho que o ponto-chave, para quem não pensou nisso ainda, é pensar em como está capacitado para detectar que já ocorreu. E detectar rápido, para poder reagir rapidamente também. Porque senão vão passar meses, já passou toda a água que você tinha embaixo do rio, né? E foi para o brejo. Então, acho que essa capacidade de detectar que aconteceu, o que está acontecendo naquele momento, é o que é o próximo passo. Isso é bem interessante. Recentemente, tem se discutido exatamente isso, né? O tempo de você reagir, né? Você tomar conhecimento e depois reagir ao ataque que você recebeu, né? A questão de que você vai ter uma brecha ou de que você vai ser atacado é quase que uma verdade inevitável. O grande ponto está em como você detectar isso da maneira mais rápida possível para poder ter uma reação e estar preparado para ter essa reação, né? Porque também não adianta só identificar se você não souber o que você vai fazer, né? Não sei se a Alessia tem alguma consideração sobre isso.
Bom, até só para complementar lá, assim, a minha ideia, na verdade, não foi falar que, na verdade, a Stuxnet não era avançada, mas do ponto de vista que houve um erro básico, na verdade, né, que foi esse exemplo da senha que eu citei, e é isso daí que, né, trazendo até para a vida real, né, até eu tocava parte de pentest na Cypher, e a gente via muito disso, assim, o pessoal pecava no básico, assim, a gente, né, de vez em quando a gente fazia testes de invasão, e essa questão eu já usei, na verdade, né, outras vezes já usei Zero Day para fazer teste de invasão quando nada dava certo, né, ou quando o prazo era muito curto, mas a verdade é que quando você chega numa reunião de encerramento usando o Zero Day, o cara vai falar assim, puxa, tipo, beleza, quem que vai fazer esse tipo de ataque aqui, né, assim, né, quantas pessoas daqui da ou interno ou na internet vai ter esse mesmo tipo de falha e vai conseguir fazer esse tipo de ataque, né? Então, assim, tudo bem que o cara poderia ter fechado o serviço, não precisaria estar exposto, mas ainda assim é um ataque difícil de ser executado. Mas quando você leva lá as coisas básicas, e é o que normalmente acontece, porque o cara pecou numa senha fraca, porque a aplicação está mal desenvolvida, ou em muitos casos também, a gente subiu um site novo e esqueceu o site velho, né? Assim, teve várias vezes que a gente já fez pentest, né, e o pessoal nem sabia que a área de marketing tinha contratado um data center que estava dentro do redirecionado para o DLS também, eles nem sabiam que aquele data center fazia parte, né, que era contratado pela empresa, né? Então, assim, eu acho que tem muito, né, assim, a gente acaba pecando muito no básico, a gente sabe que muito desses controles, né, que nem o Joaquim falou, assim, essa questão de bypassar proxy, de bypassar firewall, né, assim, a gente também acabou criando algumas backdoors para facilitar também a vida, para fazer esses ataques client-side, que na verdade ela acaba saindo por DNS, ao invés de sair, né, por conexão reversa normal. Aí tem umas que você injeta DLL, enfim, né, assim, tem uma série de formas para estar fazendo esses ataques client-side, mas o que a gente vê muitas das vezes mesmo é essa questão do pessoal pecar no básico, né, assim, coisas que já vem acontecendo há 10 anos, quanto tempo faz que existe Remote Find Inclusive, por exemplo, ainda assim, de vez em quando acontece esse tipo de falha, né? Assim, teve empresas que foram invadidas recentemente, até por desse tipo de falha, empresas grandes, né? Então, assim, é bem comum a gente estar encontrando esse tipo de falha que acaba pecando no básico e aí cai, na verdade, no elo mais fraco, né? Assim, às vezes uma aplicaçãozinha que está conectada num banco de dados interno, que esse banco de dados está numa rede que é uma rede corporativa e você vai expandindo, então, assim, por conta do negocinho que não tem nada a ver, né, muitas das vezes acaba tendo problema de segurança dentro da empresa como um todo. Outra coisa também que eu acho que é legal, quando muitas vezes a gente ia fazer pentest e o pessoal falava assim, eu tenho esses sites aqui, essas aplicações que são críticas para mim, então assim, eu quero que se você, né, o escopo é essa daqui. Daí o que às vezes acontecia muito era assim, putz, a gente não pode pegar essas 5, tudo bem, metade do tempo eu só vou olhar essas 5 que você está me falando, e a outra metade do tempo eu olho qual eu quiser. Por quê? Porque acontecia muito disso daí. É a aplicação que o cara esqueceu, ou uma aplicação do cara do RH de treinamento que não tem nada a ver com o escopo, mas na verdade você ganha acesso nela e a partir dela você ganha acesso nas outras que são importantes. Então, assim, o pessoal peca muito no básico ainda, até por isso eu acho que, né, as técnicas de ataque, então até corrigindo um pouco, assim, não precisaram ser tão avançadas, né? Então, assim, os ataques muitas vezes podem ser elaborados para estar atingindo, né, um objetivo, mas as técnicas em si que se usam hoje ainda não estão tão avançadas assim. Eu poderia complementar isso também, que não só na parte de não estar preparado para o básico, mas muitas empresas não têm nem sequer um plano de resposta ou nem se preocupam com a integração de solução, né? Então, a gente vê que o nível de conhecimento do próprio ambiente de segurança, às vezes ele é falho, né? Eu queria aproveitar para abrir espaço para o pessoal, se vocês quiserem fazer uma pergunta relacionada aos ataques avançados. A gente falou do Stuxnet, Bad BIOS, agora teve o Bad USB também, que a gente nem comentou aqui ainda. Não sei se o pessoal tem interesse nessa área, queria levantar alguma pergunta específica. Não? Acho que o tempo está acabando. Mas eu acho que a gente poderia fazer um fechamento. A gente falou bastante sobre ataque avançado, mas a gente acabou falando um pouco sobre espionagem, né? Que eu acho que é um outro ponto
que ficou muito em foco nessa era pós-Snowden, né, a questão da privacidade e a questão dos meios, né, para se conseguir os objetivos. Então, acho que a gente podia fazer um fechamento aí com uma consideração sobre espionagem. Começar, Joaquim? Espionagem é simples. Se não pega no amor, na ganância, pega no patriotismo. Então, essa é a minha finalização. Muito bom, muito bom. Bom, eu acho que esse lance da espionagem ainda está para crescer para a gente aqui no Brasil, porque, infelizmente, nós não temos tantos ativos interessantes assim para serem espionados. Então, acho que por isso que a gente vê muito China, Estados Unidos, vice-versa e tal, e para cá, do que eu conheço, não vê muita coisa. Então, acho que, quem sabe, com o nosso desenvolvimento em algumas outras áreas aí tecnológicas, quem sabe a gente possa ser mais explorado nesse aspecto aí. Então, assim, essa questão de espionagem industrial que eu até quero comentar, né, assim, apesar da gente não ter tantos atrativos aqui, mas isso acontece, né, assim, a gente já pegou casos onde indústria que você nem imagina que o cara criou um tipo de pano novo aqui e o cara vai lá na China para ver uma feira. Na verdade, antes dele lançar o pano que ele criou aqui, já tem uma cópia lá na China. Então, assim, isso aconteceu aqui, né? Assim, tem esse tipo de problema, né? Essa questão de espionagem, né, eu acho que a gente vai viver muito ainda, né, que nem foi comentado, e eu acho que, na verdade, a única solução nesse caso, assim, a gente tem a espionagem que é focada em invasão, também vai depender muito daquela que o Joaquim comentou, se é uma espionagem de Estado, uma espionagem industrial, né, dependendo de quem está, né, fazendo essa espionagem, mas eu acho que para a gente resolver o problema de espionagem, pelo menos a espionagem de Estado, que foi essa questão que Snowden levantou, né, assim, a gente precisa ter tecnologia nacional, né, de ponta. Eu não acho que tem outra forma. E, na verdade, isso daí não adianta se iludir achando que se a gente criar um software, que nem a gente, né, participei de um evento lá falando do Expresso Livre, por exemplo, eu vou criar um front-end para o meu servidor de e-mail aqui, meu Expresso Livre vai resolver meu problema, ninguém vai mais invadir o meu servidor de e-mail de governo, porque agora eu uso um software que foi desenvolvido pelo SERPA. Mas, na verdade, tudo que está por trás, desde o sistema operacional, desde a parte de compilador, desde a parte do PHP, que eles desenvolviam em PHP, então, assim, você tem o PHP em si, o Apache em si, você tem o sistema operacional Linux que está por trás, tudo isso daí, na verdade, não precisaria nem ter uma backdoor no próprio Expresso Livre, mas só ter alguma coisa no PHP, ou no Apache, ou no próprio Linux que eles já usam para ser explorado, já resolveria. Então, assim, acho que tem que ter tecnologia desenvolvida nacional e também, na verdade, a gente não pode se iludir que, na verdade, essa tecnologia vai ser só um front-end ou uma carcaça. Tem que ter tecnologia mais pesada mesmo, desde a parte de processador. Se um dia quiser ter alguma coisa, né, alguma coisa efetiva, vai ter que estar investindo nesse tipo de tecnologia que não é fácil, né? Complementando também, em termos de espionagem governamental, já tem coisa de que extrapola o nosso meio. Não é só tecnologia, é tecnologia com robótica e outras coisas, né, insetos robóticos e coisas desse tipo, que vão extrapolar em muito a nossa capacidade de estabelecer limites, né? E em relação ao governo, o que a gente vê no Brasil é pobreza. Existem algumas atividades das Forças Armadas em relação à segurança, mas, devido a investimentos, né, ficamos pobres em relação a isso. E é o reflexo não só da parte mecânica do Brasil em relação à proteção, não só a proteção mecânica de armas e acredite se quiser, mas hoje o Exército Brasileiro aguentaria 1 hora de batalha, né? Então, a mesma coisa se reflete para a área, né, de tecnologia. Sem investimento, nós não vamos chegar muito longe, não. Bom, pessoal, é isso. Queria agradecer de novo aí a participação de todo mundo e desejar a todos uma boa tarde. Agora vai ser o coffee break, não é isso? Então, tá ótimo. Obrigado.